Bem-vindo, meu querido torcedor da torcida que canta e vibra, desse grande time que é o nosso Palestra do Coração, e vamos falar de algumas coisas no vídeo de hoje. Antes de ir, obviamente, quero convidar você a participar comigo, curtir, comentar, compartilhar, e se gostar da resenha aqui do Léo Neto, esse humilde servo que vos fala, se inscreva no canal Porco Raiz, porque hoje teremos uma palavrinha-chave para o sorteio da nossa camisa, assim que a gente chegar a 55 mil inscritos no canal Porco Raiz, tá legal? Então lá no final mostrarei a camiseta e vou falar também sobre a palavra-chave, beleza? Pra gente poder concorrer aí a essa camisa maravilhosa da Hummel. Vamos pro vídeo. Bom, todos vocês sabem que os nossos laterais direito, tanto o Marcos Rocha quanto o querido Mike, estão em final de contrato, né? Fim de ciclo, e muito se comenta de que não haverá renovação tanto de um quanto de outro jogador. Há um interesse muito forte, né, do time da Vila, né, do Santos, no jogador Mike, no nosso lateral direito, que de repente, num determinado momento, ele virou um avançado, ele virou um ponta direita, né? Assim diz o Abel Ferreira, e as suas dobras de laterais. Ele ficou como sendo um ala espetado lá na frente, e até que, se a gente for analisar bem, ele fez um ou outro jogo interessante como ala, o Mike, tá? Claro que se a gente contar aí, 20 jogos, uns 2 ele fez interessante, o resto mais do mesmo, né? Mas tem um interesse bem grande do Santos, né, das meninas da Vila, para contratar o Mike. E o Palmeiras tinha definido que solta por 13 milhões, 13k. Mas o Mike está em final de contrato, né? Então agora no meio do ano ele poderia até assinar já um vínculo, né, para que no final do contrato ele já saísse de graça. E aí fica aquela coisa, né? Será que o Palmeiras vai permitir? Será que o Santos vai pagar? Acho menos provável. Ou se o Palmeiras, para não ficar sem nenhum e sem um atleta, renova por mais um período. Coloca aí nos comentários o que você acha. Você acha que o Palmeiras tem que fixar valor e bater na tecla Santos, me dê grana? Ou renova mais um tempinho, mais um ano com o Mike? Ou libera ele de graça? Bota nos comentários. Torcedores, Mundial batendo as nossas portas, hein? Que beleza, no fim de semana agora, no domingo, 19 horas, o Palmeiras já estreia. Só que no dia 14, no sábado, tem a abertura, né, do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tem a abertura, e aí o jogo de abertura é do dono da casa, né, o Inter Miami, que está cedendo, né, cedendo espaço, cedendo a sua tecnologia, né, enfim, tudo isso. E o Inter Miami do Lionel Messi vai fazer o jogo de abertura contra o Al-Ahly, né, que está na mesma chave do Palmeiras, consequentemente. E tem um jogador brasileiro, né, do Inter Miami, né, o Léo Afonso, que tem 23 anos e joga lá na MLS já faz algum tempo, e ele deu uma entrevista para os brasileiros, e a gente vai repercutir um pouquinho dessa entrevista nesse vídeo. Dá uma olhada aí em quem é o Léo Afonso. Bom, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho de algumas falas, né, do Léo Afonso. Pelo que a gente sente na entrevista dele, do que repercutiu essa entrevista, ele sinceramente está bem esperançoso de que o time dele, o Inter Miami, faça uma boa fase e se classifique para a fase seguinte, que é a fase de mata-mata, né? Isso, claro, é totalmente possível, assim como é totalmente possível qualquer um dos 4 alcançar a nova fase. Existem algumas prerrogativas que dão um pouco de vantagem para um ou para outro. Eu diria que o Palmeiras tem um pouco de vantagem pelo futebol que tem, pelos jogadores que tem, pelo elenco, pelo investimento, né? E pela liga que joga. A Liga Brasileira ela é muito mais forte do que a Liga MLS, por exemplo, e até mesmo a Liga do Egito, né? A Liga Africana. Eu diria que a gente tem um problema com a Liga Europeia, que seria onde o Porto joga. Mas o Léo está muito animado. No Léo não sou eu, é o outro Léo, o Afonso. Ele está animado. Vamos para algumas falas dele. Estou ansioso e animado para o Mundial. Mais uma. Minha expectativa é de conseguirmos avançar para a próxima fase. É importante isso. O clube está bem, mais sério e sabe da importância desse campeonato. Então, o clube, né, o Inter Miami, tem convicção da importância desse campeonato,
tanto a nível de time quanto a nível individual, para a valorização dos seus ativos, para todo mundo, para todos nós, né? E aí ele foi perguntado sobre o que seria enfrentar o Palmeiras para ele, dentro da concepção dele. Olha a resposta. Vai ser um jogo difícil, o Palmeiras tem ótimos jogadores, manda jogadores para a Europa e para a seleção brasileira, mas nada é impossível no futebol. Bela colocação, né? E eu penso isso muito para mim e para o Palmeiras, que nada é impossível no futebol, né? Dá uma olhada nesse lance do Messi. A ver, lío, devolução, golaço! Veja só, né, aonde que eu quero chegar aqui com a minha resenha. O time do Inter Miami é um time coletivamente inferior ao time do Palmeiras, ao time do Porto e talvez até ao time do Al-Ahly. Mas tem toda a questão cerebral, tem toda a questão momento, oportunidade e concentração. A gente viu aí um gol do Messi, que é um cara, um camisa 10 que faz uma diferença muito grande, como todo camisa 10 faz dos seus times, né? Às vezes o cara precisa de 2, 3, 4 segundos para resolver um jogo, né? Porque tem qualidade técnica, tem presença, sabe pensar o futebol. E foi o que o Messi fez aí. Numa bobeira da defesa, numa desatenção qualquer, o cara entra, invade e faz o gol, né? E faz a diferença numa partida de futebol. Então, eu julgo o seguinte: apesar de nós termos favoritos e zebras, o futebol, assim como o Léo Afonso disse bem, ele é possível sim, em todos os sentidos. É possível que nós, palmeirenses, sejamos campeões mundiais. É possível. É difícil? Sim. Mas é impossível? Não. Tudo vai do nosso mental, da nossa preparação, do nosso foco, aquilo que nós temos em mente para colocar dentro das 4 linhas. E ele disse muito bem. Vimos aí, né, um time fraco coletivamente, que é o Inter Miami, numa liga fraca, que é a MLS, mas que pode sim surpreender numa jogada, numa outra jogada individualmente falando. Então, gente, a gente tem que ter essa convicção de que, apesar da grande dificuldade que temos e que todos os times que não são europeus vão ter, contra os times europeus, obviamente, tem sim chance de ser vencedor da competição no global. Tem chance de passar das oitavas, das quartas, das semifinais, das finais e ganhar o título. Mas precisa muito mental, precisa muito foco e o principal, precisa concentração. Palmeiras sofreu contra o Cruzeiro e tomou 2 gols em 4 minutos. Falta de concentração. Então, eu penso o seguinte: elenco nós temos, técnico nós temos, investimento nós temos, tática nós conhecemos, né? E sabemos jogar futebol. Agora a gente precisa de concentração. E eu acho e falo para vocês, é possível? Sim. Concentra e vai. E a palavra-chave para o sorteio da camisa, desta camisa aqui. Olha que camisa bonita da Hummel, tamanho GG, que o Léo Neto vai sortear para você, desde que você acerte a palavra-chave e obviamente seja sorteado no momento certo, quando a gente chegar a 55 mil inscritos. Já vou adiantando que está difícil, porque o YouTube não tem entregado os vídeos, tem entregado para as mesmas pessoas, e as pessoas que já nos conhecem já estão inscritas e não aumentam a quantidade de inscritos. Óbvio, né? Óbvio. Mas, gente, vamos torcer, né? Pedir para o YouTube, pelo amor de Deus, pelo amor, né, do Alá, enfim, dá uma força aí pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve. Meu, o que te custa? Se inscreve aí, você vai concorrer à camisa. E a camisa, ó, pra você concorrer hoje, no vídeo de hoje, né, você vai escrever aí a palavra que a gente tanto falou nesse vídeo: concentração. Eu acho que com concentração a gente pode ir longe e surpreender os europeus. Vou ficando por aqui, um grande abraço, avante palestra.